Neste vídeo, uma breve biografia do evangelista cristão mais conhecido e influente do século XX, Billy Graham. Para quem não me conhece, eu sou a Silvana do canal Diário Pentecostal, especialista em História e Teologia do Protestantismo no Brasil. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixe seu curtir e compartilhe com seus amigos para que mais gente conheça o canal. Billy Graham foi um dos evangelistas cristãos mais conhecidos e influentes do século XX. Sua mensagem de paz e esperança apresentou o cristianismo a todas as etnias, credos e níveis sociais. Ele foi regularmente citado pelas organizações Gallup como um dos 10 homens mais admirados do mundo, descrito como uma figura dominante, com uma presença sem paralelo por 48 vezes, sendo 41 delas consecutivas. Em toda a história, nenhum outro pregador proclamou o Evangelho a mais pessoas que Billy Graham. Billy Graham nasceu no dia 7 de novembro de 1918 em Charlotte, na Carolina do Norte, Estados Unidos da América. Criou-se num sítio de gado leiteiro e preferia os jogos de beisebol aos cultos. Passava horas no celeiro, lendo muitos livros de assuntos variados. Billy Graham se formou na Sharon High School aos 18 anos e iniciou os estudos na Bob Jones University, no Tennessee. Ele não chegou a finalizar os estudos nessa instituição e logo partiu para estudar teologia na Wheaton College. Em 1934, com 16 anos de idade, Billy Graham se converteu ao Evangelho pelo ministério de Mordecai Ham, um evangelista itinerante que visitou Charlotte para uma série de reuniões de avivamento. Billy Graham conheceu sua esposa na faculdade de teologia. Ruth McKeown era filha de missionários médicos na China. A formatura e o casamento de Billy Graham e Ruth aconteceram no verão de 1943. O casal teve 5 filhos, 3 mulheres, Virginia, Annie Morrow e Ruth Bell, e 2 homens, William Franklin e Nelson Edmund. No ano de 1939, Billy Graham foi ordenado pastor pela Igreja Batista Peniel, em Palatka, no estado da Flórida. No contexto da Segunda Guerra Mundial na Europa, Billy Graham pastoreou a Igreja Batista de Villa Western Springs, no estado de Illinois.
As chamadas cruzadas evangelísticas ocorriam geralmente em lugares diferentes do mundo, como na Oceania e na Europa, chegando a alcançar 85 países diferentes. Ao longo de sua vida, Billy Graham organizou mais de 400 cruzadas, onde pregou para cerca de 215 milhões de pessoas. A sua primeira cruzada evangelística foi realizada em 1947. A Cruzada de Los Angeles, ocorrida em 1949, impactou milhares de pessoas. A sua influência chegou até os evangélicos brasileiros. O Brasil recebeu Billy Graham em 2 ocasiões. No ano de 1960, no 10º Congresso da Aliança Batista Mundial, que reuniu mais de 170 mil pessoas. E no ano de 1974, no Maracanã, que durou 4 dias e conseguiu reunir mais de 600 mil pessoas. No decorrer de todas as suas cruzadas, quase 3 milhões de pessoas aceitaram a Jesus como Salvador. Billy Graham recebeu numerosos títulos de doutor honoris causa de muitas instituições dos Estados Unidos. Prêmio da Fundação Presidencial Ronald Reagan para a Liberdade no ano 2000, Medalha de Ouro Congressional em 1996, Prêmio da Fundação Templeton para o Progresso da Religião em 1982, Prêmio Grande Irmão pelo Trabalho em Nome da Prosperidade das Crianças em 1966, Prêmio Locutor do Ano em 1964, entre outros. Liga de Antidifamação B'nai B'rith em 1969, Conferência Nacional de Cristãos e Judeus em 1971, Fidalguia Honorária de Comandante Honorário dos Cavaleiros da Ordem do Império Britânico, além de muitas outras honrarias. Ele escreveu 25 livros, muitos dos quais top-sellers. Seu livro de Memórias do Jeito que Eu Sou, publicado em 1997, conseguiu o prêmio da Tríplice Coroa ao aparecer simultaneamente em 3 listas de livros mais vendidos por uma semana. Billy Graham ganhou ainda mais fama ao ser conselheiro espiritual de vários presidentes dos Estados Unidos da América. Também foi membro do Partido Democrata. Foi amigo pessoal dos ex-presidentes Richard Nixon, Bill Clinton, Dwight Eisenhower, Lyndon Johnson, George Bush pai. Tornou-se capelão oficial da presidência no governo Nixon. Seu prestígio na Casa Branca estendeu-se até o ano 2000, quando George W. Bush o convidou para fazer orações em eventos internos e participar de encontros religiosos. Ele também teve encontros com Al Gore, Sarah Palin, Rainha Isabel II, Príncipe Felipe e diversos outros líderes mundiais. Fundou a Associação Evangélica Billy Graham no ano de 1950. O objetivo era conduzir seu ministério mundial e teve sede em Minneapolis,
no estado de Minnesota até 2003, quando se transferiu para Charlotte, na Carolina do Norte, sua cidade natal. Quando George W. Bush ainda era presidente, ele disse: "Há somente uma razão por que estou aqui no gabinete oval e não em um bar. Encontrei a fé, encontrei a Deus. Estou aqui pelo poder da oração." Bush disse publicamente que deixou de consumir álcool sem a ajuda dos Alcoólicos Anônimos, nem de nenhum programa contra o uso indevido de substâncias proibidas, e afirmou que deixou o hábito para sempre com a ajuda de meios espirituais, como o estudo da Bíblia e aconselhamento com o evangelista Billy Graham, Dr. Justin A. Frank Bush no divã. Conta-se que Marilyn Monroe foi visitada por Billy Graham durante a apresentação de um show. Ele, um pregador do evangelho na época, havia sido mandado pelo Espírito Santo àquele lugar para pregar a Marilyn. Ela, porém, depois de ouvir a mensagem do evangelho, disse: "Não preciso do seu Jesus." Uma semana depois, foi encontrada morta em seu apartamento. No ano de 2006, Billy Graham descobriu que estava com mal de Parkinson. Isso afetou grande parte do seu trabalho, que passou a ser conduzido pelo seu filho, William Graham. Nos seus últimos anos de vida, foi diagnosticado com câncer na próstata, teve pneumonia e, devido à sua fragilidade, quebrou alguns ossos. Billy Graham faleceu no dia 21 de fevereiro de 2018 em sua casa, na Carolina do Norte, Estados Unidos, aos 99 anos de idade. Foi casado com Ruth por 64 anos até a morte dela em 2007. Deixou sua irmã Jean Ford, as filhas, filhos, 19 netos e inúmeros bisnetos. Um culto memorial privado foi realizado na Biblioteca Billy Graham. Em vez de flores, ofertas memoriais foram feitas para o Ministério de Evangelismo da sua associação. Billy Graham foi homenageado no Capitólio dos Estados Unidos. Honraria concedida somente a presidentes, militares e políticos. Ele foi o terceiro civil a receber este tributo. Barack Obama, na ocasião de sua despedida, declarou via rede social que Billy Graham era um servo humilde que orava por tantos e que, com sabedoria e graça, dava esperança e orientação a gerações de americanos. O ex-presidente Donald Trump também se pronunciou. O grande Billy Graham está morto. Não havia ninguém como ele. Ele sentirá falta dos cristãos e de todas as religiões. Um homem muito especial. Em um artigo depois da morte de Billy Graham, o jornal El País afirmou: "Só em um país onde a religião está tão presente na política e onde as referências a Deus são frequentes nos discursos de republicanos e democratas, entende-se a relevância histórica de Billy Graham." Sobre Billy Graham, seu biógrafo William Martin disse à publicação Reuters: "Foi provavelmente o líder religioso mais importante do seu tempo. Não terá havido mais do que 2 papas, ou talvez uma ou 2 outras pessoas que se tenham aproximado do que ele conseguiu." Os Clinton também divulgaram uma nota exaltando a postura de Billy Graham. O casal enfatizou a postura do religioso e agradeceu a bondade constante no encorajamento e nos conselhos que ele estendeu a Hillary e a mim. Já o vice-presidente Mike Pence também declarou: "O ministério de Billy Graham em prol do Evangelho de Jesus Cristo
mudou a vida de milhões. Nós choramos a sua morte, mas sei com certeza absoluta que hoje ele ouviu as palavras: "Muito bem, servo bom e fiel." Obrigado, Billy Graham. Deus o abençoe. Billy Graham será lembrado por sua humildade, que incentivou milhões de pessoas a se aproximarem de Deus.